Oi, gente, como vocês estão? Espero que estejam bem. Na mensagem de hoje, nós vamos falar sobre o segundo capítulo do livro de Eclesiástico, o versículo de 1 a 6. O título é Fidelidade a toda prova. E a mensagem fala o seguinte: Meu filho, se você se apresenta para servir ao Senhor, prepare-se para a provação. Tenha o coração reto, seja constante e não se desvie no tempo da adversidade. Una-se ao Senhor e não se separe, para que você no último dia seja exaltado. Aceite tudo o que lhe acontecer e seja paciente nas situações dolorosas, porque o ouro é provado no fogo e as pessoas escolhidas no forno da humilhação. Confie no Senhor e Ele o ajudará. Seja reto o seu caminho e espere no Senhor. Essa mensagem diz exatamente no momento em que a gente se dispõe a servir a nossa vida para Deus. A partir do momento que nós tomamos essa decisão, o Senhor, ele começa o processo de nos provar a nossa fé, o nosso entendimento, o nosso desenvolvimento, amadurecimento. E aí que tá a dificuldade, né? Porque eu falo por mim, quando eu tive esse encontro com Deus e eu resolvi de fato entregar a minha vida, viver o propósito que Ele designou para mim, eu achei que as coisas iriam fluir, né? Mas foi aí que o desafio começou. Eu comecei a ser trabalhada por Deus, comecei a ser espremida, eu comecei a ver as feridas que eu tava escondendo e a minha fé tava sendo amadurecida. Muitas vezes querendo desistir, querendo voltar para trás, olhando a vida antes, apesar de ser muito vazia, muito sem sentido, acaba romantizando tudo isso. Só que conforme passa, conforme as coisas vão acontecendo, nós vamos dando passos de intimidade, de aprofundamento, de conhecimento sobre a bondade de Deus, a misericórdia e toda a paciência que Ele tem com a gente nesse processo, vai trazendo uma visão mais profunda sobre quem Deus é. E aí, no dia que a gente tá exausto, que a gente não aguenta mais, que a gente acha que não vai conseguir, Ele entra com a sua força, Ele entra com a sua ajuda. E é maravilhoso sentir essa presença, sabe? Sentir esse cuidado, esse amor de Deus. O processo, obviamente, que não é fácil, dói, pesa. A gente só quer que acabe, a gente não entende por que tá passando isso. Mas é importante, faz parte do processo. A gente não consegue crescer, se desenvolver, amadurecer sem ser provado no fogo por Deus. Só que a mensagem que ele nos traz aqui é para que a gente aguente firme, a gente não se separe dele, a gente não desista no meio do caminho. Então, se você é uma pessoa que está passando por esse processo de prova, mantenha sua fidelidade com Deus. No dia que estiver doendo, que o seu coração estiver despedaçado, que você achar que você não aguenta mais, clama pela ajuda dele, porque ele vai te ouvir. Ele ouve os corações quebrantados. Ele não nega a sua ajuda pra ninguém, assim como ele não vai negar pra você. Clama ele no dia da dor, no dia da adversidade, no dia que a gente não entende o porquê tudo isso tá acontecendo, que a gente só quer desistir, só quer voltar pra trás. Não faça, permaneça fiel. Permaneça fiel, porque vale muito a pena. É um processo muitas vezes longo e doloroso, mas na frente, quando a gente sair um pouco dessa situação, um pouquinho que seja, a gente vai conseguir entender que a gente precisava passar por isso. Na hora a gente não entende, a gente tá imerso ali na situação, na dor, no desespero, e a gente não entende, mas depois Deus vai abrindo nossos olhos, vai abrindo o nosso entendimento para todo o processo, e quando a gente olha para trás, a gente fala, realmente, eu precisava ter passado por essa situação, só que o que nos cabe agora é permanecer fiéis, não desistir, não reclamar, não ficar focado na dor, manter os olhos nele, que é o único que importa, manter os olhos em Cristo, tirar os olhos de nós, da nossa dor, do nosso problema, e aceita todas essas coisas que forem acontecendo com você na sua vida, porque isso
faz parte, cada um precisa passar pelo seu processo, mas mantenha a confiança no Senhor em todo o seu caminho, porque Ele vai te ajudar. Ele não faz isso por mal, Ele faz isso para te curar, para curar todas as feridas que você tinha esquecido ou que você estava guardando, que você não queria colocar os olhos. Ele coloca a luz para que tudo seja curado, para que lá na frente, quando Ele te entregue a sua promessa, que Ele te entregue as situações novas, as coisas novas, você olhe para essas coisas que hoje te machucam e lá não vão mais te machucar, porque você vai estar curada. Então, confia no fazer dele, confia nos planos, confia nos projetos, confia no amor, na segurança que ele dá, porque vale muito a pena. O seu amor é grande, a misericórdia dele é do tamanho da grandeza que ele é. E ele não deixa nenhum filho desamparado. Seja forte, corajoso, mantenha seus olhos firmes em Cristo, focados em Cristo e não se deixem abater pelo processo. Não se deixem abater pela dor, pelo desafio. Clama pelo amor dele, clama pela força, pela ajuda dele na hora que você não aguenta mais, porque ele vai te dar o respiro, ele vai te dar a força para você continuar e no fim vai valer muito a pena. Você vai olhar para trás, você vai conseguir entender e visualizar o amor dele nas pequenas coisas, nos pequenos momentos. Se mantenha forte, se mantenha nele. Se você cair, levante e continue, porque o amor dele é a maior recompensa que a gente pode ter. E ore. Ore sem cessar, clame sem cansar, que ele vai te ouvir. Ele inclina os ouvidos dele para você, para o teu clamor, para as tuas orações. E ele não se esquece de nenhuma das nossas orações. Ele não se esquece. A gente se esquece, mas ele não, tá? Fica com Deus e até o próximo vídeo.